Boa noite a todos. Vou aguardar aqui o Padre Jorge. Boa noite, Rodolfo. Padre Jorge já está aqui conosco. Eu já vou fazer. Oi, tá me vendo? Boa noite, Padre. Boa noite. É que eu tenho que pôr o celular O senhor meio está me longe. ouvindo? Tô, você tá me ouvindo? Eu não estou. Boa noite, Padre. Peraí. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá. O senhor está me ouvindo direitinho? Tô. Ah, então tá ótimo. Então, boa noite para todos, né? Os nossos internautas. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer a sua presença, Padre Jorge, conosco, né? Na última live nós tivemos um imprevisto, mas agora estamos aí firmes. Tá. Escuta, tem Então, umas pessoas que eu conheço que queriam sim, participar. Não sei se sim. você tem que aceitar eles ou eles entram direto. Não, eles podem entrar automaticamente. Ah, tá. Tá ok? Alguns até adicionaram já hoje pela tarde, eu vi muita gente adicionando, mas eu já deixei o aberto, qualquer um pode entrar. Tá bom. Tá ok? Então, vamos começar com a invocação do Espírito Santo, Padre? Vamos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Do vosso amor. Enviai o vosso Enviai Espírito e tudo Espírito será e criado. será criado. Renovareis a face da terra. Face da terra. Oremos. Oremos. Deus, Deus, enche os instruí corações dos corações vossos dos vossos fiéis fiéis, com com a a luz do luz do Espírito Espírito Santo. Santo, Fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente todas as retamente todas coisas, as coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre da sempre sua da sua consolação, consolação. Por por Cristo, Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai Rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e sobre nós, permaneça para permanecendo sempre. para sempre em nossos corações e dai-nos a paz. Amém. Então, Padre, mais uma vez te agradecer, né, a presença, a sua disponibilidade para conosco aqui do GED de Sete Lagoas, né? Então, Padre, só de início o senhor poderia se apresentar, né? Porque talvez tenha alguém que não o conheça. Tá. Meu nome é Jorge, tá? Eu sou, aliás, natural do Rio de Janeiro. Eu estudei minha formação no Mosteiro de São Bento, Filosofia e Teologia, e sou encardinado em Montes Claros. Lá trabalho no tribunal como juiz eclesiástico e também na paróquia Santo Antônio de Itacambira, que fica a 95 quilômetros aproximadamente de Montes Claros. Sim. E fiz vários estudos, né, na área da bioética, do direito, também na área, minha pesquisa é sempre nessa área, dessa linha mesmo, do direito canônico. Né? Eu estudei também direito, né, aí em Sete Lagoas, Sim. na Faculdade de Santo Agostinho, né, tem muitos colegas aí. E então é isso, mais ou menos é isso. Então o senhor já é de casa, né? Já É, conhece as nossas Sete Lagoas, né? conheço, dia 30, dia 1º e 2, eu vou estar num sítio aí, que vai Ah, ter uma reunião do grupo daquele padre Arley, né? sim, sim. Ele vai estar na casa de um pessoal, num sítio aí perto de Sete Lagoas. O pessoal Ah, é da igreja lá dele que empresta para a gente fazer a reunião lá. Aí vai sim. ter essa reunião daquela espiritualidade Charles de Foucault, né? Que pertence a Sim, esse sim. grupo. E o Arley, o padre Arley, que é daí, pertence. Tem um outro padre daí também, mas eu não sei o nome dele. Ele pertence a Sim, essa espiritualidade. Eu conheço sim, mais o Arley, a gente vai para lá, né, para a igreja dele, para depois ir sim. lá para o sítio.
Ah, sim. Então estará aqui conosco na nossa cidade. Vou, dia 30, 1 e 2. É um retiro, né, que a gente faz Sim, anual, né? Quer dizer, esse ano era para fazer aqui em Itacambira, lá em julho, né? Mas aí sim. por causa da pandemia, aí adiaram, vai ser agora. Mas, mas ainda está em tempo, né? É, Com certeza. Então, padre, a gente. Sim, é entendo, porque né? deu uma parada aqui. Então, a gente pode começar, né? O senhor vai falar hoje para a gente sobre Maria, né? E o biodireito. Eu já até. O senhor me mandou um arquivo, né? Tem pouquinho tempo que eu mandei lá no grupo, né? Para a gente Tá, poder estudar um pouquinho. tá. Eu vou tentar falar em 20 minutos, aí as pessoas Sim, vão perguntando, que é melhor, as perguntas enriquecem mais do que a fala mesmo, né? com certeza. Bom, eu sou pesquisador, né? Então eu pesquisei sobre como que ia ter essa ligação de Maria e o biodireito, né? Então esse quadro que não dá para apresentar o slide não, né? Não, Aí, não dá. Eu até então pessoal, pesquisei no Google para ver, não consigo. não tem problema não. Então pessoal, eu vou mandar quem quiser, é um data show, né? Tá em PDF. Aí eu vou mandar para quem quiser, quem está me ouvindo que não é de Sete Lagoas, né? Então eu vou mandar para vocês pelo zap de vocês, tá Sim. bom? São 15 slides só, tá? Bom, então eu pus esses oito quadros de Nossa Senhora, que esses quadros estão na igreja, no convento de Madre de Deus, em Portugal, tá? Então eles vão falar dessas sete dores de Maria. São oito porque Maria está no centro, né? Nossa Senhora das Dores. Então depois vocês vão ver quem fez esses quadros, né, e pintou na parede do convento foi um belga, né, chamado Quentin Médicis, tá? Ele fez isso de 1509 a 1511. Ele levou quase 3 anos pintando esses quadros, né, nessa igreja, nesse convento, Madre de Deus. Então, foi pintado a óleo, né, sobre a madeira carvalho, e também foi pintado na própria parede, tá? Então, são essas gravuras que eu pus. Então, a primeira coisa que eu fiz é a introdução. Está dividido em quatro partes, né? A introdução, então, agora eu vou falar um pouco do biodireito. O que é biodireito? Biodireito é um ramo do direito público, né, que se associa à bioética, estudando as relações do direito, da jurídica, e com o corpo, né, e a dignidade da pessoa humana. Então, isso é o biodireito. Ele vai observar essas relações dos seres humanos, do próprio corpo da pessoa, né? Porque o nosso corpo que sente as coisas. Se a pessoa está chateada, o corpo sente, né? Se a pessoa está alegre, o corpo sente. E isso relaciona também com a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa humana está na nossa Constituição, né? É um princípio, e está no artigo 1º da Constituição de 1988. Vai falar sobre a importância para que exista, né, um Estado democrático do direito, tem que ter a dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, se no Brasil ainda há pessoas que passam fome, nós estamos ferindo esse direito e Sim. ferindo o biodireito também. Tá? Então, os princípios do direito, eles são os mesmos da bioética. Então, na bioética, a gente trabalha com quatro princípios: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Tá? É claro que, se for por ordem hierárquica, que não dá para ter, né? Autonomia, em primeiro lugar. Autonomia é igual a liberdade. A pessoa tem liberdade para ela fazer o que ela puder, porque às vezes a gente não pode fazer o que Sim. quer, e sim o que a gente pode fazer. A beneficência é um princípio mais complicado, porque é fazer o bem. Mas às vezes a gente faz o bem, mas acaba cometendo o mal, entendeu? Então, é igual aquele ditado. Por isso que no inferno tem muita gente que acha que está fazendo o bem. Né? Tá? Eu sempre dou um exemplo de uma coisa assim, café. A pessoa bota muito açúcar, mas se você acha que aquele café está delicioso, toma um café e um diabetes vai tomar, ele pode até ter um surto ali. Sim. Então é um bem
A beneficência é um princípio mais complicado. O não maleficência é um princípio melhor, porque é não fazer o mal, que é o que o médico faz no juramento hipocrático, né? Hipócrates é o pai da medicina, então ele põe no juramento o médico não fazer o mal. Quer dizer, não é fazer o bem, é não fazer o mal, que é mais importante do que fazer o bem, né? E a justiça, que evoluiu muito. Hoje fala da justiça equilibrada, equitativa, né? Bom, então acrescentaram mais um princípio no biodireito, além desses quatro, que é o que eu falei anteriormente, a dignidade da pessoa humana. Então o biodireito vai se ligar à bioética, porque na realidade a bioética é que cria o biodireito, né? É a bioética que dá origem ao biodireito. Essa bioética ela surge na década de 70 nos Estados Unidos. No Brasil só chega em 1990, né? Uhum. Então, eu estudo bioética há 21 anos, desde 99, quando eu fiz um curso na Unimontes, né, eu era professor na Unimontes, e aí fizemos um curso de especialização em bioética, mas a gente teve contato com todos os papas da bioética do Brasil, Ronei Barrafa, da UNB, o USP, porque foi um convênio, né, entre o reitor, na época era o José Geraldo Freitas Drummond, que ele era dessa área da bioética, médico, mas ele era do departamento de filosofia, né? E ele trouxe esse estudo para Montes Claros. Então a gente fez um grupo e nos inscrevemos, pagamos o curso, é claro, e fizemos em 1999. De lá para cá eu só estudo isso mesmo. Só isso. Tá? Então, o termo bioética significa a ética do caráter, do modo de ser. Bio é vida, ethos é caráter. Então, traduz a ética e a moral que vão ser aplicadas nas normas. Né? E para o biodireito, nas normas jurídicas. Na bioética, nas normas morais e éticas. No biodireito, nas normas jurídicas. Né? Então, o biodireito é um ramo do direito. E a bioética é um ramo da filosofia e da ética. Porém, o biodireito surge com a bioética. Né? Então, agora é o segundo tópico. Nós vamos falar da relação de Maria, nas suas 7 dores, com o biodireito. Porque se o biodireito é a dignidade da pessoa humana, e se Maria foi violada na dignidade humana, então há uma relação de Maria com o biodireito. É claro que essa palavra não existia no tempo de Maria, né? Sim. Mas a gente pode fazer essa relação porque a gente pesquisa essas questões da teologia e da bioética. Né? Então, um dos princípios desse biodireito é a dignidade. Então, nós vamos ver nas 7 dores, são 7 dores de Maria, né? Onde que foi afetado o biodireito, o direito à dignidade humana em Maria. Então, a primeira dor dela é o acolhimento da profecia de Simeão. Então ela vai, leva o menino no templo, né? E Simeão abençoa Maria e fala umas palavras muito fortes. Eis em Lucas 2, 34 a 35. Eis que esse menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E aí a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Então vocês imaginam uma mãe ouvir isso de um profeta importante da época, Sim. Simeão, que era um sacerdote, né? Então ela já leva, por isso que a primeira imagem da Maria, ela com um punho no peito, né? A principal. Então já começa ela a ficar preocupada e também já começa a ferir a dignidade de Maria, já no início de Lucas, né? Lucas 2, 34. A segunda dor de Maria é quando ela foge para o Egito. Né? Então ela tem que sair. Então ela vai fazer uma experiência de migrar. Ela já nem vai, ela vai ser uma imigrante no Egito. Ela vai ter que ir para o Egito. Por quê? Em Mateus 2, 13, né, a 18, vai falar que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então eles só poderiam voltar depois da morte de Herodes. Então eles ficaram um bom tempo no Egito. E o problema não é ir para o Egito, é como chegar lá.
Por isso que muita gente fala que nessa ida para o Egito, muitos amigos de José e de Maria foram levá-los. Eles não foram sozinhos. E Maria, Jesus e José, né? Então eles foram acompanhados, porque é uma viagem longa. São quase, mais ou menos, seria de Belo Horizonte, não, seria de Montes Claros até o Rio de Janeiro direto, quase 900 quilômetros, 800 quilômetros. Então essa era a distância. É claro que se vocês olharem no mapa, eles vão sair de Belém, passar o canalzinho, né? Aí vão passar, chega em Gaza, de Gaza eles passam para uma outra cidade, Al-Ali, e dali eles chegam no Egito. Mas eles vão chegar lá em cima, e o Alto Egito é o deserto pior do Egito. Então eles enfrentam ainda um deserto horrível. Então não foi. Então ela recebe outra facada. A dignidade dela como mulher, como mãe, o menino só tinha pouco tempo de nascido, né? Então vai ter que fugir. É claro que ela cumpre aquelas exigências da religião, mas ela vai ter que ir embora. Tá? E se vocês observarem, Herodes viveu de 73 a.C. até 4 depois de Cristo. Então, ela ficou, no mínimo, 3 anos no Egito. Então, ela ficou exilada. Ela fez a experiência de Abraão, ela fez a experiência de Moisés, ela fez a experiência do José, que teve que ir para o Egito também. Então, ela já faz essa experiência que é dolorosa. Não é uma coisa simples, você pegar uma criança e enquanto mulher e o marido e irem passar por um deserto altamente quente. Tá? Então, essa é a segunda dor. Então, ela vai fazer a experiência de muitos imigrantes que estão no Brasil, por exemplo, os venezuelanos e outros grupos que vêm para cá para tentar uma vida melhor e acabam se perdendo nesse meio de violência, que às vezes a violência vai até essas pessoas e elas não estão acostumadas, dependendo do lugar que elas estão vindo. Né? Então, e junto com essa dor vem o massacre dos Santos Inocentes, que nós comemoramos dia 28 de dezembro. Porque alguns falam que foram mortos mais de 10 mil crianças nessa faixa etária. Mais os conservadores, né, que falam isso. Mas outras pessoas mais tradicionais estimam mais ou menos algumas dúzias. Então tem um conflito, né, entre quantas crianças morreram naquela faixa etária de Jesus, mais ou menos de recém-nascido até 2 anos. Quantos morreram? Né? Então nós temos essa comemoração na igreja, os Santos Mártires, dia 28 de dezembro, por causa disso. Né? Bom, aí vem a terceira dor, a perda do menino Jesus no templo, que é em Lucas 48 a 51. Então, Jesus ficou perdido e eles foram ver onde é que estava o filho. Voltaram, né? De uma viagem. E aí viram ele no templo, né? E aí a mãe pergunta, meu filho, por que agiste assim conosco? Quer dizer, a resposta de Jesus para uma mãe, ainda mais ele sendo menor, né? Foi ruim. Nenhuma mãe gostaria de ouvir essa resposta. Ele fala, por que me procurava? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Então isso também é uma outra facada nela. Além dele ter se perdido, uma mãe não gosta de perder o filho. Outro dia eu vi uma reportagem, a mãe perdeu o filho na praia, encontraram o menino morto. Sim. Não sei se vocês viram. Sim, vimos. Então, a mãe não quer isso. Então foi uma outra facada dupla, né? O sumiço dele e a resposta dele. Né? Bom, depois vem a quarta dor. Maria se encontra com Jesus no caminho do Calvário. Então, qual é a mãe que ia ver o filho sendo massacrado? Ninguém. Né? Em Lamentações 1:12 fala, ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta. A mim que o Senhor feriu no dia da sua ardente cólera. Então também uma dor de Maria ver o filho, porque a mãe, ela preferia morrer antes do filho. Quando ela vê o filho morrer antes dela, é muito ruim. Todas as experiências que a gente vê de mãe perdendo o filho antes, para minha mãe perdeu meu irmão antes de morrer, né?
Ele era novo, estava com 26 anos. Então eu vi a dor dela, ela nem conseguiu ir no enterro, nem no velório, nem no hospital, que ele ficou um tempo no hospital. Então a dor de uma mãe que perde um filho é muito maior do que a gente imagina. Com certeza. Bom, aí vem a quinta dor. Maria aos pés da cruz com seu filho, né? Então ela permanece lá. É claro que Maria, só o único evangelista que fala que Maria estava ao pé da cruz foi João. Os outros nós não vamos encontrar esse relato. Então fala que Maria, sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Então essa é a outra dor. Ela vê o filho pregado numa cruz. E a cruz era para os piores assassinos da época. Então ele nem poderia ter morrido numa cruz, porque ele não cometeu nada de grave. Né? Então a morte de cruz era para os piores. Ele não era o pior. Então a mãe, olhando aquilo, fala, porque a cultura da época era essa, então ela entendia. Né? Depois vem a sexta dor. A mãe recebe nos braços o filho, que está em Mateus 27, 57 a 59. Né? Então aquilo foi triste também. Não sabia nem como fazer, né? Então a sorte é que apareceu um homem rico, José de Arimateia, e ele também era um discípulo. Ele foi procurar Pilatos, ainda teve que ir lá em Pilatos, como ele era rico, ele tinha entrada, né? Pagava altos impostos. Então pediu o corpo de Jesus, porque nem o corpo de Jesus eles queriam ceder. E aí, porque ele é um homem influente, rico, e aí Pilatos cedeu. Então essa foi outra dor dela, a dificuldade de liberar o corpo, como muitas mães ainda têm hoje. Da liberação do corpo às vezes demora. Ainda mais nessa época de pandemia, que não dá nem para o caixão é lacrado, né? Uma mãe que perde um filho nessa época não pode nem ver mais. Né? E a sétima e última dor é a sepultura de Jesus, né? Que está em João 19, 40, 42. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram em faixa com os aromas, né? Então aquilo ali também para ela foi outra dor, né? Para enterrar, além de tirar da cruz, enterrar o filho. Então essas são as 7 dores. Agora eu vou fazer no item 3, já estou terminando, tá, gente? Eu estou computando aqui. Então, o item 3, eu coloquei algumas perspectivas sobre Maria, essa ligação dela com o biodireito. Quer dizer, ela não teve direito. Ela não teve direito de criar o filho onde ela queria, que ela teve que fugir. Ela não teve direito de ver o filho seguir a sua vida normal, porque ele morreu antes do tempo, com 33 anos. Ela não teve vários direitos da dignidade humana. Sim. Fora que ela ficou um tempo no Egito. Na realidade, nós não temos muita coisa de Maria. No Evangelho é pouquíssima coisa, se vocês repararem. Né? Então, são 7 questionamentos rápidos. Primeiro, que enigma de Maria? Por que Maria não aparece mais na palavra de Deus? A gente pode responder várias coisas. Falam, porque era uma sociedade machista e Maria não poderia ser tão mostrada como uma mulher forte, uma mulher autônoma, mulher de não fazer o mal, fazer o bem, de ser justa. Então, esse tipo de mulher não poderia aparecer. Mas acharam um livro. Esse livro está na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Se chama O Evangelho dos Oráculos de Maria. Acharam, ele é um livro de 1500 anos, está na língua copta. Foi achado no Egito. Né? Copta é aquele culto católico nosso, mas da igreja copta, né, do Egito. Lá tem a igreja católica obediente ao Papa. Né? Então nós temos esse livro sobre esses oráculos. Eu pesquisei alguma coisa sobre eles, né? E nós temos esse. Esses comentários, eles estão também, não sei se vocês conseguirem, aquele History 2, é um canal que vai passar o nome desse título, é A Bíblia Bíblia. É o lado oculto da Virgem Maria. Né? Falar tempo de que ninguém fala. Só esse livro lá fala. Então, o dia tem que
maneira de ajudar, uma autoajuda, aquelas pessoas daquela época no Egito, né? Então, eles podem ser usados por qualquer pessoa, né? Então, Maria no Egito, ela tinha o poder da cura, porque nesses oráculos contam que a Maria curava muita gente, né? Então, supõe-se que Maria fazia milagres. E isso também é um problema, né? Como é que a gente pode encontrar um personagem feminino milagreiro, né? E também a doutrina, né, diz que milagre pertence a Deus. Portanto, falar que outras pessoas curam como Maria é perigoso para a doutrina, não é? Mas a gente fala na nossa linguagem, eu recebi uma cura de Nossa Senhora Aparecida. Ninguém fala cura de Deus, fala Nossa Senhora de Guadalupe me curou, Nossa Senhora das Graças me curou. Então a cura não é só de Deus, né, como a doutrina exige. Deus é tão livre que ele pode usar essas pessoas para curar, inclusive uma mulher. Mas isso era perigoso, falar que essa Maria curava. Como é que eles iam escrever isso no Evangelho? No Evangelho eu não ia conseguir por isso, né? E também aceitar essas curas de Maria. Até hoje a igreja não aceita, né? As visões de Maria, os milagres de Maria, eles não fazem parte de dogmas, né? E na realidade, as pessoas, por exemplo, que são da renovação carismática hoje, estão sofrendo perseguição de muitos Sim. bispos, né? Padres que são da renovação. Então vocês estão vendo? Porque aí fala, o padre tal faz milagre. Não pode, não pode, ele faz, não pode. Quer dizer, Maria também não podia dizer que ela era milagreira. Mas ela sempre foi milagreira, desde o início da sua vida. Entendeu? A sua gestação, uma mulher solteira, engravida, já é um sofrimento. Então, ela sempre foi milagreira e continua sendo. Mas as pessoas não querem perceber, né? Então, ao longo dos séculos, até com a Nossa Senhora de Guadalupe, fizeram uma investigação, né? Teve um doutor em sistemas, em 1979, o nome dele é José Aster Tonsman, ele é doutor em sistemas computacional. Então, ele conseguiu fazer um método computacional através de ampliações, digitalização, filtros matemáticos, né? E a pupila de Nossa Senhora do Guadalupe, quando você vê que tem na pupila, é uma família. Descobriram isso. Então, seria uma mensagem de Guadalupe, o valor à família, entendeu? Aparece na pupila dela uma família. Muito interessante esse estudo, né? Então, já é um questionamento de Maria, é o biodireito, o direito à dignidade, à vida, né? O direito à cura. Depois nós temos também 28 visões da Virgem aprovadas pela Igreja Católica, fora as outras que não são. Então hoje nós temos 28 Nossas Senhoras aprovadas pela Igreja Católica, né? Então pergunto, as visões de outras mulheres na Bíblia são semelhantes às de Maria? Aquelas mulheres curavam? Miriam e outras mulheres, Débora e outras mulheres, elas também eram milagreiras? Elas curavam, né? E aí vem um questionamento, né, que as pessoas vão fazendo, os teólogos, principalmente os sociólogos da religião, cientistas da religião, eles vão pegar a deusa Ísis do Egito, que era a curandeira. Então, as semelhanças entre Maria e a deusa Ísis do Egito, né? E também mago. O que é mago? Mago vem do Egito, significa sacerdote. Então, o mago, o feiticeiro, a bruxa, é um sacerdote, né? Então a Sagrada Família saiu de Belém, foi para Gaza, passa em Al-Ar, situado a 40 quilômetros do Sinai, então vai até lá. E nós temos nos escritos também os papiros de Elefantina, do século VI a.C., que apresentam um judaísmo sincrético. Nossa religião católica ela é sincrética também, né? Nós temos várias festas populares, as festas dos santos, as bandeiras, levantamento do mastro, né? Vai buscar o mastro, vai levantar o mastro, folia de reis, aquela do divino, né? Então isso tudo é um sincretismo. Então o judaísmo também havia esse sincretismo, né? Já estou terminando.
Então a figura da mãe virgem com o menino Deus é antiga, remota a 2000 anos antes de Cristo. Era Está, Afrodite, Ísis, por aí vai. E Maria. Então a Maria acaba tendo essa experiência no Egito, ela se mistura com esses personagens também. E aí vem o último questionamento, né? Seriam, por isso, essas mulheres da Idade Média também curandeiras, que eram chamadas de bruxas, né? Que depois condenaram essas mulheres, foi uma perseguição horrível do século XIII, 1450 até 1750, foram 300 anos, e a maioria eram mulheres. Aí fizeram a pesquisa sobre que mulheres eram essas que eram chamadas de bruxas, de feiticeiras. Elas eram parteiras. Quer dizer, hoje nós temos muitas parteiras, eu trabalhei numa cidade, que as pessoas têm vergonha de dizer que são parteiras, porque as parteiras são rezadeiras, né? Então elas rezam. E essa ideia de parteira bruxa, que é da Idade Média, isso foi muito forte. Então a maioria das mulheres que morreu na Idade Média, eram parteiras. Elas eram curandeiras. Elas rezavam naquelas crianças, elas salvavam, entendeu? Então, o Martelo das Bruxas, que é um livro, né, se vocês puderem ler, ele exterminava essas mulheres, que eram parteiras, líderes, curavam, né? E a feminilidade dela eram forte, eram mulheres fortes, elas não queriam casar e nem ser freira. Isto era um efeito demoníaco na época. A mulher que não queria casar e nem queria ser freira, ela era uma bruxa, entendeu? Então, isso tudo vocês percebam que essas perseguições contra as mulheres foram sempre mescladas com outras coisas. Né? Então, a gente vê isso. Tá? Então, finalmente, as considerações finais. Né? O importante é que não temos muitas informações sobre Maria, além desses textos bíblicos, desses textos do Evangelho, dos oráculos de Maria, né? Talvez pela visão machista do mundo, que não permitiu mais textos sobre a mãe de Jesus. Mas o fato é que Maria era uma mulher forte, lutadora, perseguida, ferida na sua dignidade humana, portanto o biodireito estava sendo ferido também nela. E ela tinha uma presença marcante na vida de Jesus, na vida de José, na vida do povo, né? E não era um arquétipo. Uma vez eu falei isso numa celebração lá no Rio de Janeiro. As pessoas não entenderam. As pessoas gostam de ver uma Maria parada, uma anjinha, arrumadinha, embranquiçada, né? Porque a Maria, Nossa Senhora Aparecida, eu falei isso, a Nossa Senhora Aparecida embranquiçaram ela. Ela é negra, mas ficaram brancos. Tem até a Nossa Senhora Aparecida branca. Sim. Entendeu? Então, a Maria, ela não era esse arquétipo. A Maria, uma mulher que engravidou, solteira, poderia ter sido apedrejada como bruxa. Fugiu para o Egito, viu o filho morrer, e ela aguentou até o último minuto. Então, esses arquétipos distorcem uma mulher forte, Maria, corajosa, feminina, autônoma e que pensa e toma decisões. A igreja fala que a gente tem que pensar. Ninguém é proibido pensar na igreja. E às vezes a pessoa da própria igreja fala: nossa, está falando isso de Maria. Então você tem que pensar. A igreja não proíbe a gente pensar. O que seriam dos teólogos se não pesquisassem? Então, a visão de Maria precisa ser mudada. Esse arquétipo de Maria, como uma bobinha, não existe. Ela era uma pessoa lutadora. Ela era uma mulher com presença. Ela esteve presente na hora que os apóstolos queriam fugir, no dia de Pentecostes. Então, ela era uma mulher marcante, só que passa uma pobre, faz até assim, né, com aquele... E era uma mulher forte. Então, é isso que eu queria falar. Se alguém quiser fazer perguntas, eu acho que passei uns 5 minutos. Acho que eu falei 7 minutos. Então, eu agradeço a presença de vocês que estão aí me ouvindo. Gostaria que vocês fizessem as perguntas. Se tudo escrito, eu vou mandar para vocês. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Enquanto o pessoal vai digitando as perguntas, eu tenho uma pergunta, padre.
O senhor Pode falou falar. desse esse livro, né, dos oráculos. Foi isso? Oráculos de Maria, não é isso? É Evangelho dos Oráculos de Maria. De Maria. Ele está, ele está na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sim. Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar neste livro, né? O senhor falou que está em Harvard, né? Mas a gente consegue encontrá-lo aqui no Brasil ou ele é de difícil acesso? Consegue. Consegue até na internet. Eu não sou muito bom de Sim, internet, mas quem é, assim, sabe entrar nesses livros da internet consegue acessá-los. Sim. Eu tive ah, sim, acesso porque me emprestaram algumas xerox, né? Aí eu dei uma lida. São 37 oráculos de Maria e são oráculos muito bonitos, porque é como se Maria fosse uma curandeira mesmo, que curava as pessoas, que as pessoas no sim. Egito iam atrás dela, entendeu? Tem várias pessoas atrás delas, vários oráculos sobre cura, sobre coisa da pessoa se reerguer mesmo, se curar. Mas Entendi. a pessoa pode acessar, sim. Então, vou pesquisar, né? E depois sugerir ao nosso GED um estudo maior, né? É, Sobre Maria. Porque, como o senhor mesmo disse, né? A gente vê a imagem de Maria como aquela santinha, né? é, Aquela pessoa ingênua, pura de coração, né? Mas é. como o senhor mesmo disse, ela era uma pessoa muito forte, né? Uma mulher muito Forte, forte. lutador e venceu muita coisa contra a dignidade humana que ela viveu na própria terra. É Sim, isso que a gente tem que ver em Maria, entendeu? A luta que ela fez para ter Jesus e para que ele não morresse criança e também para que ele entregou o corpo dele, até a mamãe entregar o corpo é horrível, entendeu? Então é uma lutadora, esse negócio, esses arquétipos de Maria tem que ser vencidos, né? Porque sim. nada tira a santidade dela se ela é uma mulher lutadora, se é uma mulher de vanguarda, se ela é uma mulher que luta, que é autônoma, nada disso. Não tira a santidade de Maria. Ao contrário, né? Acrescenta. Então, eu acho que o pessoal aqui, eu acho que eles entenderam muito bem, porque não tivemos perguntas, né, padre? Foi muito Sim, esclarecedor. Eu já havia mandado o arquivo, né, para o nosso pessoal do nosso GED daqui, creio que estavam todos em mãos, e que ainda será muito bem aproveitado por nós daqui do GED Sete Lagoas, se o senhor nos permitir, né, utilizar claro, esse pode material usar. E depois cultural. vou colocar as referências, né? As Sim, referências são livros de teologia, tanto sobre marologia e também desses oráculos, né? O Evangelho dos Oráculos de Maria, que é um livro apócrifo, né? E também outras questões da teologia mesmo que vão surgindo, sim. questionamentos que vão sempre. O Luciano Jordão está falando aqui nos comentários, né, que hoje nós temos tantas Marias tendo o biodireito negado em pleno século XXI. As leis e a Constituição não as protegem como deve. O senhor acha que chegaremos a ter uma humanidade mais justa? Para nós chegarmos a essa humanidade justa, a gente tem que discutir, dialogar sobre a dignidade humana. Sair da barbárie. Né? Tem até um livro de um teólogo, ele é no Japão, mora há 50 anos no Japão, chama Juan Maciá. Ele fala que o humano tem que sair da barbárie e entrar na dignidade. Então, se a gente conseguir isso, nós já estaremos cumprindo a palavra de Deus, né? E também saindo dessa. Há muitas barbáries, né, contra a mulher, principalmente. Muita coisa assim, a mulher sofre muito com seus maridos, às vezes elas não falam, né? Mas tem maridos que falam coisas que machucam, né? E ela guarda aquilo, entendeu? E muitas outras coisas que a gente vê, né? Fora as agressões, né? Que Sim, existem, né? Em Sete Lagoas, vocês viram aquele caso da mulher, né? Que foi espancada demasiadamente pelo marido, surgiu aí, você lembra disso? Foi sim.
foi mais ou menos no início do ano. Uhum. Saiu em quase todos os jornais, saiu em fevereiro a Sim, março. Né? Então essas coisas são ruins mesmo. Mas para chegar lá, nós temos que discutir essas coisas. Essas coisas não são discutidas, não são veiculadas. Passa uma ideia de uma mulher muito submissa, quieta. Se a gente falasse de Maria mais como uma mulher lutadora, que saiu e enfrentou um deserto do Alto Egito, que é quente, a beça, muito mais do que no Médio ou no Baixo Egito, que ela tinha garra, aí muda, né? Muda muitas posturas das próprias mulheres, porque as mulheres também acabam embarcando nesse machismo, sem elas perceberem. Então, muitas mulheres, com a sua própria submissão, elas se tornam um jogo do machismo. Elas acabam entrando nesse jogo. É um jogo muito... Nesses oráculos, eles também servem para os psiquiatras, né? Eles vão orientar essas linhas, né? Que hoje são várias, né? Da psiquiatria, para uma sair daquelas situações de opressão, né? Daquelas sim. situações, essas visões que já não servem mais para hoje. Então é mais ou menos isso. E estamos, né, padre, em um tempo muito propício para isso, né? É, Porque essa discussão, né, sobre este tema, né, sobre o biodireito, sobre a bioética, pois a imprensa está dando muita ênfase, né, nessas questões, né? Está mais visível e mais de fácil acesso para todos, né? agora as informações têm, né? Mas as pessoas, mesmo assim, não conseguem acessar. Porque a vida das pessoas é muito atarefada, tem muita coisa, elas têm que trabalhar, têm que fazer comida, têm que limpar a casa, têm que arrumar, têm que tomar conta dos filhos. Então, às vezes, ela não tem tempo de fazer uma pesquisa mais detalhada sobre alguns assuntos. A pesquisa é muito importante no Brasil. Hoje não estamos tendo muito valor, né? Mas ela é muito importante para mostrar as outras faces. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe mesmo, ela apareceu na época em que mais índios estavam morrendo. Então ela não foi para ser a santinha, ela foi para dar um grito. Olhem, gente, está matando muito índio no México. Tem que parar essa matança de índio. Depois Nossa Senhora Aparecida, na época que ela apareceu, estava mais matando negro. Foi um grito dela: olha, gente, parem com essa matança de negros. Então são gritos contra a dignidade humana, Maria. Não são coisas assim, da pessoa ficar, que bonitinha ela apareceu e ficar naquilo, não. É um grito de Maria sobre aquela quantidade de gente que está morrendo, de negros, de índios. Ou então lá no Rosa Mística, aqueles grupos étnicos brigando até hoje na Iugoslávia, na Tchecoslováquia antiga, e as brigas não acabam, né? O mesmo de Medjugorje, ou Fátima mesmo, que apareceu na Primeira Guerra Mundial, onde mais crianças estavam morrendo. Então são gritos de Maria contra a dignidade humana. Por isso que ela é muito ligada ao biodireito. Sim. Não são E coisas só religiosas. sim, É muito mais. eu creio que não temos mais perguntas, Padre Jorge. Foi extremamente esclarecedor o senhor poder explanar para a gente sobre esse tema, né? Que quando o Luciano falou com a gente que o senhor ia falar sobre esse tema, a gente ficou meio assim, porque é um tema que não é de domínio, né? A gente tem que pegar e estudar mesmo, né? Igual o Luciano aqui falando que essa live, né, mudou a visão de Maria, né? Muda a nossa visão de que ela foi uma mulher muito forte, né? E que a gente deve É, se espelhar nisso. Então, é é. agradecer mesmo, né, Ela Padre? é milagreira, entendeu? Sim, Ela fez muitos milagres. E ela continua fazendo. Pode reparar isso. E todos os milagres levantam a dignidade humana. Uma pessoa curada, ela volta a ter a sua sim, dignidade. Então ela é milagreira. A gente tem que falar também. Ah, não, foi Deus que fez o milagre. É Maria mesmo, que cura mesmo. sim. E o povo fala isso, o Reconhecer, povo né? fala isso. Fala, eu fui curada por Nossa Senhora da Aparecida. Eles não Uhum. falam Deus, entendeu? Sim,
Nossa Senhora da Aparecida. O medo dessa teologia machista é uma mulher sobressair mais do que Jesus, por exemplo. Que é o que acontece. As festas do Nossa Senhora de Guadalupe são muito mais importantes do que o Natal, por exemplo. Aquela quantidade de gente que vai para a festa de Nossa Senhora Aparecida é imensa. Aquela Nossa Senhora de Belém, né, que esse ano não teve, ou Sim. outras no Brasil, é muito mais gente. Muito mais gente. É porque a ótica feminina da palavra de Deus é muito tolhida. Então, É isso. muito obrigada mesmo, viu, padre? Eu creio que vai ser foi muito proveitoso, né, para todos que estavam presentes nessa live, para nós aqui do GED de Sete Lagoas, né, o senhor sempre presente conosco, né, já a segunda live que está aqui conosco, e sempre muito esclarecedor. O GED de Sete Lagoas agradece imensamente a sua presença. Obrigado, então. Eu que agradeço. Né? E mandar um abraço, né, para todo mundo que está assistindo. Assistiu a Mandar um nossa abraço, live. assim, né? Mandar um abraço para todos que estão assistindo. Tem gente de vários lugares, né? Sim, sim. Então, mandar um abraço para todos. Parece que. Voltei. Mandar um abraço para todos, né? E a gente aqui de Sete Lagoas pede orações para a nossa amiga cursilista Cida, que está internada, infelizmente em estado grave. A gente pede orações por ela, para que ela possa recuperar e estar de novo conosco. Tá ótimo. Fala para ela que Nossa Senhora cura, mano. Com certeza, vai ser curada pelas mãos de Nossa Senhora. Isso. O senhor Obrigado. pode encerrar para a gente com uma oração? Posso. Eu queria fazer aquela salve rainha. Sim. E na hora que a gente falar advogada nossa, a gente para, cada um faz o seu pedido. Pode pedir também pela Cida, pela cura dela. E depois desse pouquinho tempo de silêncio, a gente continua. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, a gente para. Cada um faz agora o seu pedido, tá? Isso também é uma oração milagreira. Eu aprendi ela há muito tempo. Aí faz o pedido. Aí continuamos. Esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, depois de ter mostrado Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, sempre Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A intercessão agora vai ser Nossa Senhora das Graças, né? Nossa Senhora de Guadalupe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. E fiquem em paz, né? Os senhores acompanhem cada um. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.